será que a pessoa ela consegue identificar quando ela vai mudando essas coisas no coração? E talvez, não sei se é possível identificar, mas pela experiência que vocês têm, será que existem alguns sinais que mostram a pessoa quando ela já está substituindo isso no coração dela por algum valor externo? Seja a música, seja as artes, seja o dinheiro, seja a família, seja o lazer. Trabalho. Quando algo é o principal, ele está sempre na ponta da língua, ele está sempre sendo introduzido em todos os assuntos. A boca fala que está cheio o Pode coração. ser. A boca, toda hora ele vai falar sobre isso. E Você aí, percebe. nós temos o texto Filipenses, capítulo 4, versículo 8, né? Tudo que, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, porque a palavra de Deus, ela seja nos traz... isso que ocupe o vosso coração, a vossa mente, pensamento, ou seja, aquilo que você está ali no momento, aquilo que passa pela sua cabeça, verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, porque a palavra de Deus, quando ele é o centro, quando a vontade de Deus é o centro da nossa vida, ela traz orientação para todas as coisas. Estou com problema com o casamento? Nela tem orientação. Estou com problema com a educação dos filhos? Provérbios tem todas as dicas. Enfim, em todas as situações, a palavra tem resposta. Diga, Tilano. Você sabe que o John Piper, eu fiz uma anotação aqui no livro dele, O Sorriso Escondido de Deus, ele faz duas colocações a respeito da depressão, bem interessante, e com isso eu levanto um outro ponto aqui para a gente. A gente já falou um pouquinho nele, que um pecado não confessado, Gera angústia. pode gerar uma angústia, uma depressão. Mas a segunda coisa é que eles ligam essa depressão a uma ação demoníaca. Então, muita gente, às vezes, não acredita que especificamente que a depressão possa ser uma doença. A falta de um desequilíbrio químico na vida da pessoa ou algum fator externo. Ele já vai direto. Não, isso é demônio. Vamos expulsar esse demônio. Então, em alguns casos, isso é verdade, mas não em todos os casos. Exatamente. Nós não podemos, na realidade, tomar o que é físico, uma coisa que é do campo clínico, médico, né, e dizer que é espiritual. Nem tão pouco também algo que é espiritual e achar que é natural. Exatamente. Vou dar um exemplo Vai aqui. lá. Né? Certa feita, um irmão, ele me telefonou. Minha esposa, olha, eu estou aqui no hospital e está muito cheio, eu estou aqui numa fila, está quase na nossa vez para fazer uma ficha para o atendimento. Mas o que se passa com sua esposa? Não, ela está numa depressão, já tem um mês, ela não põe uma panela no fogo, ela não consegue fazer nada, ela perdeu, como se ela não tivesse força, energia. E na hora, essa é aquela coisa do Espírito Santo de Deus, né? Eu falei, pode sair da fila, vem aqui, será 11 horas da manhã. Olha, o cara dá quase na vez dele, né? Vai perder a vez na fila para o atendimento com uma situação crônica de um mês já. Foi Deus mesmo, hein, pastor? Deus mesmo. Ele veio e aí nós trabalhamos dentro do que o Atilano falou, é o quadro espiritual. Tá? E aí, ela saiu dali, o rosto dela já era outro, a fisionomia, a expressão facial dela mudou. Depois de 2 horas, ele me ligou. Ela chegou em casa animadíssima, foi para a cozinha, colocou as panelas, fez um almoço delicioso. Nós acabamos de almoçar. Aleluia! Instantâneo. Instantâneo. Essa é a depressão que ela é exclusivamente espiritual. Nós podemos ter uma pessoa com as 3 condições, espiritual, emocional, a depressão emocional, né? E a patológica também. E tem gente que parece que tem umas coisas que acontecem e isso não explica, e a mente, o ser humano é inexplicável. Eu vi uma senhora, ela tinha ali perto de 80 anos, então ela achou, eu vou morrer, então chegou minha hora de morrer por causa da idade, o marido já tinha morrido, né? Eu falei, olha, eu tenho que morrer, eu vou morrer, a mulher deitou na cama. Agora eu não saio mais da cama. E ela ficava na cama, esperando a morte. E a morte não vinha porque a velhinha estava boa de saúde, não tinha nada. E tá aí ficando. Mas ela entrou num estado psicológico pessoal e tudo mais. E o pessoal me falava por telefone isso, e dizia não sei o quê. E eu conhecia ela gosta muito de mim e tal, não sei o quê. Eu falei, deixa que eu vou lá conversar com ela. Eu falei, meu filho, eu sentei do lado da cama dela, fiz uma oração com ela.
Peguei na mão dela e falei, a senhora levanta, que a senhora não tem nada. A senhora está criando isso na sua cabeça, a senhora não tem. A senhora é uma mulher tão... Eu dei uma dura na mulher. Com educação, a senhora de 80 anos, ninguém vai chegar chutando balde. Né? Chegamos com... Olha, a senhora ficou alegre, levantou da cama e voltou e morreu, tinha mais de 90 anos. A mulher, entendeu? Então, às vezes a gente tem que tomar uma atitude um pouco mais, né? Uma atitude assim, um pouco mais, como o pastor teve, essa atitude, pô, liguei e falei, não, pode sair da fila e vem aqui, mas nesse ponto tem que tomar cuidado. A gente entra aí vamos orar, não vamos expulsar demônio em ninguém, você está com depressão, está com demônio, vamos, não, o carro não está pegando, empurra, dá um tranco no carro que o carro funciona, né? Mas é porque a gente já entrou, a gente já caminha, o tempo passa rápido, né? Jesus. Aqui o tempo passa rápido. Mas a gente já caminha para encerrar e começamos a falar sobre isso, que eu vejo que é interessante e importantíssimo fecharmos falando sobre esse assunto. É como nós podemos ajudar essas pessoas, pastor. Eu vejo o seguinte, cada pessoa que se encontra nessa condição, primeira coisa, olha para cima. Porque o deprimido, ele olha para baixo. É verdade. Olha para cima. Olhar para cima quer dizer, olhe para Deus. Ainda que você creia só um pouquinho em Deus, olhe para Deus. Não importa. Jesus disse, se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, um dia desse nós pegamos uma coleção de grãos de mostarda, nós tivemos que pegar um papel branco, aquela fita durex transparente larga, para pregar o grãozinho, que é muito difícil pegar para você ver. E Jesus está dizendo, se você tiver fé tamanho de um grãozinho, é muito pequeno, é muito pouca coisa. Então, é preciso da pessoa dar esse salto de fé. Né? Como eu já cheguei na casa de um irmão, 3 horas da tarde, um calorzão, verão, a janela fechada, debaixo de um cobertor. Fui lá, puxei o cobertor dele, né? Dei aquela dura, como você falou, né? Mas você é homem, levanta agora. E você está fedendo, vai para debaixo do chuveiro tomar um banho. E depois que você tomar um banho, eu vou conversar com você. Tá, nunca mais aquele homem prostrou. Aleluia. Né? Então, muitas vezes, aquela atitude, né? Você está, né, sem energia, sem aquela condição, levanta. Vai fazer uma caminhada, vai conversar com alguém. Ah, não tem aonde, então vem para a igreja. Vem para os momentos. Pastor? Aqui a Rede Sub todo dia fala os horários das nossas reuniões. Vem para a reunião. Liga para o pastor, né? de plantão. Por outra hora, por outro lado, né, nos procure. Exatamente o que o pastor Charles está dizendo. Né? Tem os telefones, nos procure. Certo. Nós estamos prontos para ajudar. Pastor, eu passei uma experiência dessa na minha história, eu tinha 1 ano de casado. E eu lembro que voltei para casa e um dia assim, muito triste, não tinha vendido aquele mês, trabalhava com vendas. E eu estava muito chateado. 1 ano de casado. Cheguei em casa, entrei no quarto e a Vanessa, o que foi? Nada. Quero só ficar deitado. Fechei a cortina, o quarto escuro. E eu não via aquilo, eu só queria ficar ali. E eu queria que a minha esposa, ela me respeitasse. Daí a pouco chega o pastor Leozão lá em casa. Aí eu já falei, ai, por que não deixa eu ficar sofrendo, gente? Mas que coisa. Porque é interessante, quando a gente vive esse momento, parece que nós queremos sofrer. E aí o Leozão falou, opa, levanta daí, Charlão, agora, vem cá que eu vou... Ligou para uma irmã, e uma irmã fez uma oração comigo do telefone. Pastor, eu não tive nem a oportunidade de experimentar o que era depressão, porque durou assim, menos de 30 minutos. É porque tem graus de depressão, né? O que eu estou dizendo é assim, nesse caso, às vezes, e eu ainda falei com a Vanessa, poxa, por que você não deixou eu lá? Já não pode alimentar. Porque às vezes as pessoas querem respeitar muito aquele que está passando por esse momento e não pedem ajuda. Já chegamos uma vez na casa... Esse não é o momento que o respeito tem que ser quebrado. Dentro desse quadro, o respeito tem que ser quebrado. Né? Nós fomos na casa de uma família, de uma pessoa que tinha dias que não saía do quarto, não comia, não falava com ninguém, não tomava banho, toda lá descabelada e tal, aquela pessoa, porque o filho havia morrido. Ela estava naquela frustração. E chegamos lá, mandou nós irmos embora. O marido foi lá, falou, olha, o pastor fulano está aqui e tal, não sei quem, as pastoras. Manda todo mundo embora que eu não quero falar com ninguém. Já tinha um outro pastor nosso que tinha chegado lá, ele foi embora, porque ela não quis ver ninguém. E aí nós falamos, vamos para a sala fazer uma oração. Quando nós fizemos uma oração, né, o Senhor nos mostrou, Deus nos mostrou claramente, né, que havia uma situação espiritual. E aí nós oramos, adoramos
Eu falei com o esposo, agora volta lá no quarto, disse para ela, se ela não quiser vir na sala, ela nos autoriza que nós vamos entrar no quarto. Ele voltou rindo. Ela falou que vocês podem ir lá entrar no quarto. Ah, e tem um detalhe, né? Que nós fomos lá, oramos na porta do quarto sem ela perceber. 1 minuto de oração na porta do quarto. Fomos para a sala adorar o Senhor. Pedir ao Senhor, abre os céus sobre essa casa. Amém. Né? Gente rica. Entendeu? Aí, não escolhe endereço. Né? Não tem endereço. Ela, naquele exato momento, quando nós entramos, nós sentimos a opressão, o cheiro ruim no quarto, porque não abria a janela, não entrava ventilação, ela tinha muitos dias sem tomar banho e tal. E foi aquela maravilha. Aí eu dei para ela um comando assim, olha, amanhã eu vou ligar para cá, eu vou falar com fulano de tal, às 7 horas da manhã, e ela vai me dizer, ela está lá na varanda, naquela varanda onde bate sol, tomando o café da manhã, e já tomou banho, já fez isso. Eita, glória! No outro dia, Coisa 7 boa. da manhã, eu liguei. A pessoa diz, ela está feliz, lá na área, tomando café, tomou um banho, mandou tirar toda a roupa de cama, né? Tem dias que está lá. Nova. E tal. Vida nova. Aí, uma semana depois, vem uma mulher, elegante, alta, maquiada, de batom. O senhor nem reconheceu. Vem lá no nosso escritório, né? Aí, pois não, o que a gente pode te ajudar? Vocês não estão me reconhecendo mesmo, né? Mudou Mas mesmo. quem é você? Bom, a gente, então, pastor, a gente Entendeu? encerra o programa com isso que o senhor deixou, com essa história maravilhosa, assim, real. E aí a gente precisa encerrar mesmo. Eu agradeço muito a participação de vocês todos aqui. Obrigado. E para vocês que estão em casa, olha, primeiro, você, se está vivendo um momento de tristeza, levanta a cabeça, olha para cima, sai dessa. É hora de você olhar e falar assim, tem coisa para fazer nessa vida? Não deixe os sentimentos tomar conta de você, não. E para você que quer ajudar alguém, erga suas mãos e adore. Comece a agradecer. Deus, obrigado, porque o Senhor é doador da vida. O Senhor tem controle e domínio sobre ela. E todas as coisas estão sujeitas às mãos do Senhor. Poderoso, que pode infinitamente mais, além de tudo que nós podemos pedir ou pensar, porque o poder vem dele. Então, que Deus te abençoe, que a sua vida seja de alegrias, no meio da tristeza, da necessidade, da própria alegria, mas que essa alegria do Senhor te sustente sempre. E até o próximo bate-papo com a graça de Deus.